Sejam bem-vindos ao canal Mundo de Mitos. Essa é a primeira parte do 6º episódio da série Deuses do Egito, que tratará de Néftis, a deusa da destruição, e Seth, o deus do caos. Na segunda parte deste episódio, conheceremos outros deuses muito conhecidos da mitologia egípcia que não fazem parte da Enéade de Heliópolis, como Anubis e Amon, por exemplo. Essa decisão se deu em respeito a vários inscritos e não inscritos no canal, que pediram uma extensão sobre esses outros deuses. Se você não for inscrito, nos ajude se inscrevendo, curtindo e ativando o sino de notificações e comentando nos vídeos para que a plataforma entenda que esse conteúdo merece chegar a mais pessoas. E se você é novo no canal, visite nossas playlists. Temos conteúdo tanto sobre mitologia quanto sobre curiosidades da história. Vem comigo, vamos viajar na história. Néftis, a deusa da destruição. Néftis, em grego, Neptis, no latim Neptretes, e em árabe, Niftis, é uma divindade da mitologia egípcia considerada a deusa das terras áridas, dos desertos e da morte. Filha de Nut, deusa do céu, e Geb, deus da terra, era irmã de Osíris, Ísis e Seth. Fazia parte da Enéade de Heliópolis, sendo como tal adorada na mesma cidade. No entanto, aparentemente não possuía local de culto ou templo próprio. Era consorte de seu irmão Seth, e seu nome significa Senhora da Casa, entendida no sentido físico, como a casa para onde o sol retorna no fim do seu curso. É muito difícil diferenciar Néftis de sua irmã Ísis. Ambas são chamadas de deusa mãe e deusa dos céus, e ambas usam como símbolo a cabeça de abutre e o disco solar. Diziam que distribuíam vida plena e felicidade. Existem confusões a respeito dos maridos. Néftis às vezes é citada como mulher de Osíris, enquanto Ísis é mencionada como mulher de Seth, sendo para Osíris Néftis os pais de Anubis, o deus da mumificação. Outra versão diz que Seth era estéril, e para Néftis poder conceber um filho, ela se disfarçou de Ísis, que era casada com Osíris. Assim, passou uma noite com o marido de sua irmã, e desse ato nasceu Anubis. Esse foi o principal pretexto para Seth se vingar de Osíris. As lendas sobre os adultérios entre os deuses, possivelmente, são oriundas do fato de que em localidades diferentes, os principais deuses tinham companheiros diferentes. Assim, a deusa mais importante de uma determinada tribo era denominada mulher do deus, sendo as demais relegadas à posição de concubinas. As principais representações iconográficas da deusa aparecem em tumbas ou sarcófagos. Podemos usar para melhor entender os textos das pirâmides e os textos dos sarcófagos, que são um conjunto de fórmulas mágicas encontradas nos caixões e paredes das tumbas. De um modo geral, Néftis surge associada ao culto dos mortos, sendo representada na cabeceira dos sarcófagos reais durante o Império Novo, por oposição a Ísis, que se fazia representar aos pés, onde ambas protegem o morto. As duas irmãs aparecem também lado a lado no contexto funerário, em cenas do julgamento dos mortos. Néftis era associada também ao deus babuíno Hapi, de quem seria protetora, e a deusa Anuket, tendo sido adorada com a mesma na cidade de Comer, no Alto Egito. A literatura egípcia esclarece pouco sobre o papel dela, pois antes da mitologia da cidade de Heliópolis, não se conhece outro texto com citação sobre a deusa. O que sabemos é que ela está ligada com a mitologia osiriana. Segundo o mito de Osíris, no qual o deus foi assassinado por seu irmão Seth para tomar o trono, Néftis, apesar de ser mulher do traidor, lamentou a morte de Osíris e velou o corpo com sua irmã Ísis. Assim, quando é denominada guardiã dos mortos, é com um significado favorável.
Ela preside aos momentos finais da vida, mas para tornar o falecido forte para sua viagem após a morte. Néftis, junto com Ísis, era uma força diante de quem os demônios tremiam de medo e cujos feitiços mágicos eram necessários para navegar nos vários níveis do Duat, o nome do pós-vida egípcio. Ela também é uma deusa da natureza. Sinut é a deusa do céu, então Ísis e Néftis são as suas duas extremidades, o leste e o oeste, ou o norte e o sul. Ela é uma das 4 deusas junto com Ísis, Seuket e Neef, cujas imagens foram encontradas no túmulo de Tutancâmon como guardiões de seus vasos canópticos. Muitos amuletos eram produzidos para a deusa, principalmente durante as 22ª e 26ª dinastias, onde a produção desses objetos é muito comum. Infelizmente, podemos saber apenas alguns aspectos e definições de Néftis. Porém, ela foi largamente representada no Egito. Os profissionais de luto nos funerais egípcios eram conhecidos como falcões de Néftis. Néftis estava associado ao culto mortuário em todas as épocas e fazia parte do culto antigo Amin, um deus da fertilidade e reprodução. As regiões desérticas eram dedicadas a ela e pensava-se que ela era habilidosa em magia. Néftis e o mito da barcaça de Ra. Muito antes de o mito de Osíris se tornar popular, Néftis já era uma deusa muito significativa. Nos textos do período do Reino Antigo, entre 2613 e 2181 a.C., ela é citada junto a Seth como os 2 deuses que protegem a barcaça de Ra. Essa barcaça passava pelo céu noturno toda noite. A serpente maligna Apophis tentava todas as noites assassinar o deus do sol, mas Néftis e Seth lutavam contra a criatura para que o sol pudesse nascer na manhã seguinte. Mais tarde, Seth acabou transformado de um deus protetor no vilão do mito de Osíris, mas o papel de Néftis permaneceu o mesmo, uma protetora e sustentadora da vida. Embora o foco em quem estava protegido tenha mudado, os elementos básicos de sua personagem permaneceram os mesmos. No conjunto de textos dos sarcófagos, é o deus serpente Merrin que protege a barcaça, se enrolando em torno de Ra, e Seth, afastando Apophis. Mais tarde, Merrin foi substituído por Néftis. Mas Apophis era considerado tão poderoso e a ameaça Ra tão terrível, que outras divindades frequentemente apareciam na barcaça para afastar o inimigo do sol. Essas eram Ísis, Bastet, Seuket, Neith e Sekhmet, que eram, junto com Néftis, conhecidas como os Olhos de Ra. Mas antes da adição dessas deusas, eram Néftis e Seth que protegiam Ra. Popularidade e adoração a Néftis. Na época de Ramsés II, entre 1279 e 1213 a.C., Néftis era tão conhecida que recebeu seu próprio templo no popular centro religioso de Sepermeru e era mencionada em textos sem alusão a Ísis ou Seth. Seu templo na cidade de Punod era aparentemente tão popular que o sacerdote e o vizir Praenhab reclamaram de sua carga de trabalho. Seu templo em Heracleópolis, perto de Sepermeru, tornou-se o local do festival Hebsed, que comemorava o rejuvenescimento do rei. A estátua de basalto de Néftis, atualmente alojada no Museu do Louvre em Paris, vem deste templo. Seus centros de culto ficavam em Heliópolis, Senu, Rebete, Permet, Renefert e Hetseken. Ao contrário das afirmações de alguns estudiosos, de que ela nunca foi amplamente adorada no Egito, os templos de Néftis eram bastante comuns. Ela foi considerada muito importante no período pré-dinástico. Esse período foi de 6.000 a 3.150 a.C. e passou pela dinastia Ptolomaica entre 303 e 30 a.C. Esta foi a última dinastia a governar o Egito antes de se tornar uma província de Roma. Suas habilidades mágicas eram semelhantes às de Ísis e alguns estudiosos a veem como a imagem no espelho da irmã. Esse reflexo seria a escuridão de Néftis, equilibrando a luz de Ísis. Por isso, elas são frequentemente retratadas juntas como irmãs gêmeas. Na cidade de Heliópolis, Néftis e Ísis foram representadas por 2 sacerdotisas virgens, que recitavam as famosas Lamentações das Irmãs no Festival de Osíris. The Lamentations é um longo poema narrativo que recria o momento em que Ísis e Néftis trabalharam juntas para reviver o deus Osíris. Embora originalmente falado apenas em serviços religiosos,
as lamentações foram incluídas no livro dos mortos e foram recitadas em serviços funerários. Por mais que o papel da deusa não fique completamente definido, podemos concluir que ela foi muito importante para os egípcios, pois ela é a mãe do deus da mumificação, Anubis. Além disso, está relacionada à crença da vida além túmulo, pois auxiliava o morto na travessia para os campos de Osíris. Seth, o deus da destruição. Seth, também referido como Sete, Setesh, Sutek, Setek ou Sut, é o deus egípcio do caos, da seca, da guerra e da destruição. É o senhor da terra vermelha, o deserto, onde ele era o equilíbrio para o papel de Horus como o senhor da terra negra, o solo fértil. Em alguns mitos, Seth é o deus da confusão, da desordem e da perturbação, o que é enfatizado pela escrita hieroglífica em que o animal de Seth serve como determinante para conceitos negativos como autoritarismo, fúria, crise, tumulto, desastre, sofrimento, maldade, doenças e tempestades. Mestre de trovões e relâmpagos, exerce seu poder nas margens do Egito, áreas áridas e países fora da planície do Nilo. Seth é um deus complexo. Seu poder desordenado, no entanto, contribui para o equilíbrio cósmico. De acordo com a visão egípcia, as forças destrutivas estão em constante luta contra as forças positivas. Nesse sentido, Seth se opõe a seu irmão Osíris, símbolo de terra fértil e nutritiva. Dos textos das pirâmides, Seth é o rival eterno de Horus. Durante uma briga, ele lambe o olho de seu oponente, que por sua vez, machuca seus testículos. O antagonismo dos dois deuses ilustra a natureza dupla do faraó, que une essas duas forças opostas, mas complementares. Se Horus é o deus da ordem faraônica, o poder irracional de Seth participa no simbolismo real como uma imagem da força violenta desencadeada que o rei desdobra contra seus inimigos. Protetor de Ra, Seth luta contra a serpente Apófis, e assim, participa do bom funcionamento do mundo. Embora perturbador e vinculado a forças indiscriminadamente destrutivas, Seth, no entanto, é mais um trickster do que um demônio maligno, pelo menos em mitos antigos. É somente a partir do terceiro período intermediário que a imagem de Seth mancha permanentemente, talvez em resposta às sucessivas invasões de vários povos estrangeiros sobre o reino do Egito. Seth, associado a potências estrangeiras, torna-se o agente maligno da perda do país. Os mitos sobre Seth o retratam como ambicioso, intrigante, manipulador e com foco no assassinato de seu irmão Osíris. Ele é gradualmente confundido com Apófis, a serpente do caos, apesar da antiga tradição que ele lutou contra ela em nome de Ra. O mundo grego o identificou com Tifão, o monstro primordial do caos e uma entidade do mal incomparável. No livro dos mortos, Seth é chamado o Senhor dos Céus do Norte e é considerado responsável pelas tempestades e o mau tempo. A história do longo conflito entre Seth e Horus é vista por alguns como uma representação de uma grande batalha. Essa luta teria sido entre cultos diferentes, no qual o culto vencedor transformou o deus inimigo em um deus do mal. A traição de Néftis e suposta inveja de Seth. Existem várias versões sobre a infidelidade de Néftis. Numas, ela foi seduzida por Osíris. Em outras, a traição foi deliberada, porque Seth era estéril. Dessa relação nasce Anubis, o deus da mumificação. Como Seth invejava Osíris e trabalhava incessantemente para destruí-lo, a traição teria sido o pretexto perfeito para planejar a morte do irmão. Ele tinha fama de maior defensor dos oprimidos e injustiçados, mas ao mesmo tempo era violento e perigoso. E depois da traição de sua consorte, ele virou uma verdadeira ameaça. Formando um concílio de conspiradores leais, os chamados Sifis, para auxiliá-lo, Seth convida Osíris para um festim. No curso do jantar, ele apresenta um magnífico sarcófago e promete dá-lo de presente a quem nele coubesse perfeitamente. Os convidados, que na verdade eram apenas os Sifis disfarçados, tentaram ganhar o prêmio, mas sempre sobrava ou faltava um pouco de espaço, dado que Seth o tinha preparado nas medidas de Osíris. Convidado por Seth, Osíris entra nele e se deita. No mesmo instante, o concílio sela o sarcófago e o joga no fundo do Nilo. As águas violentas arrastam o sarcófago, passando pelo Mediterrâneo até finalmente encalhar numa das praias de Biblos, na Fenícia. Ísis, desesperada com o sucedido, parte à procura do marido,
procurando obter todo o tipo de informações dos que encontra pelo caminho. Chegando a Biblos, ela descobre que o sarcófago ficou preso numa árvore que tinha sido cortada para fazer um sustentáculo no Palácio Real. Com a ajuda da rainha, Isis corta o sustentáculo e consegue regressar ao Egito com o corpo do amado, que esconde numa plantação de papiros. Contudo, Seth encontra o sarcófago e, furioso, decide esquartejar o corpo em 14 pedaços e espalhar por todo o Egito. Segundo alguns textos do período ptolemaico, teriam sido entre 16 e 42 partes. Quanto ao significado destes números, deve-se referir que o 14 é o número de dias que decorre entre a lua cheia e a lua nova. Já o 42 era o número de províncias, ou nomos, em que o Egito se encontrava dividido. Suas ações fizeram com que a maioria dos outros deuses se voltassem contra ele, mas Seth se considerava incólume e inatacável. Horus, filho de Ísis e Osíris, conseguiu vingar o pai e matar Seth, que acabou demonizado como uma deidade maligna. Os egípcios geralmente descrevem Seth como um homem com a cabeça de um animal fantástico que eles chamavam de animal Seth. Tinha um focinho pontudo, orelhas altas e retangulares e um corpo canino fino com uma longa cauda bifurcada. O corpo tinha tufos de pelos, na forma de setas invertidas. As imagens de Seth o mostram segurando um ancar em uma mão e um báculo na outra. O báculo era longo, com a ponta da parte inferior bifurcada e a cabeça do animal Seth na parte superior. Os egípcios também o associaram a diferentes animais, e às vezes era retratado como um deles. Os animais incluem o javali, o antílope, o crocodilo e o burro. Alguns egípcios também o associaram com criaturas venenosas, como cobras e escorpiões. Em alguns mitos, Seth assumiu a forma de um hipopótamo. Embora o mais aceito é que Seth seja representado pelo Aardvark, que é o que mais se assemelha a ele. Segundo Diodoro da Sicília, o deus Seth tinha cabelos ruivos. Finalizamos aqui a série Deuses do Egito, baseada na Enéade Heliopolitana. Posteriormente, outros deuses muito conhecidos da mitologia egípcia, como Anubis e Bastet, por exemplo, receberão vídeos exclusivos no canal. Até o próximo vídeo.